Mikhaela Ivanov nasceu na Macedónia a 31 de janeiro de 1900. Nasceu de uma família modesta, mas rica em valores morais. A sua mãe, Dólia, instruída nas grandes leis da vida, consagrou-o a Deus no momento da sua concepção. Em 1907, Mikhael e a sua família instalam-se em Varna, mas a morte de seu pai deixa-nos rapidamente sem recursos. A pobreza e todas as dificuldades que o jovem Mikhael tem de ultrapassar contribuem para despertar nele o impulso para a espiritualidade, assim como os imensos dons com os quais beneficiará mais tarde. Com a idade de 16 anos, após o seguimento de certas meditações e exercícios de respiração, Mikhael passa por uma experiência mística e avassaladora, cuja luz o acompanhará a vida inteira. Em 1917, Mikhael conhece o mestre Peter Danov, que tinha sido enviado em exílio para Varna. Favoravelmente impressionado pelas aptidões do jovem Mikhael, o mestre Peter Danov fala o seu discípulo, dá-lhe conselhos para os seus exercícios espirituais e incita-o a seguir os seus estudos universitários. Em 1920, o irmão Mikhael segue o seu mestre para Sófia, acaba os estudos e torna-se professor. A cada verão, a Fraternidade Branca, fundada pelo mestre Peter Danov, reúne-se nas montanhas de Rila para aí permanecer durante várias semanas. Em pleno ar livre, sob os raios do sol, o mestre Peter Danov ensina aos seus discípulos. Ensina-lhes como ler o livro da natureza viva. Tudo é para o mestre uma ocasião para os instruir. Em 1937, o mestre Peter Danov, pressentindo mudanças futuras, encarrega o irmão Mikhael de transportar a tocha do seu ensinamento até França. Antes de o deixar partir, o mestre Peter Danov confia-lhe esta parábola. Dou-te uma pedra preciosa de enorme estima. Tu deverás atravessar uma grande floresta infestada de malfeitores e feras. Esta pedra deve ser sujada para ser irreconhecida. Os malfeitores deitar-se-ão sobre ti para te roubarem, mas como não vão encontrar em ti nada de precioso, acabarão por te deixar tranquilo. Assim que atravessares essa longa floresta perigosa, eu estarei contigo para levar a pedra, que então brilhará de maneira incomparável. Foi assim que ele lhe revelou as dificuldades pelas quais iria passar. Pouco depois da sua chegada à França, em julho de 1937, o mestre Peter Danov escreve-lhe: Bem-amado Mikhael, os meus melhores desejos para o bom trabalho que fazes para o reino de Deus nessa grande cidade. Envio-te os raios da vida. São as últimas conferências de Rila. Mais tarde, em novembro de 1939, sabendo das imensas invejas da qual tinha sido vítima, enviou-lhe as seguintes palavras: Vejo que o que dizem sobre ti incomoda-te de vez em quando. Deus está por detrás do bem e do mal. Ele dirige essas duas forças.
O amor fala para o bem e a falta de amor para o mal. O amor divino está acima de tudo. O irmão Michael adquire rapidamente o domínio da língua francesa. Dá em Paris, em janeiro de 1938, a sua primeira conferência pública sobre os temas da luz e da fonte. Foi em 1947 que o primeiro centro fraternal foi adquirido em Sèvres, nos arredores de Paris. Seria batizado de Izgrev como recordação do centro fraternal onde residia o mestre Peter Danov e os seus discípulos em Sófia, na Bulgária. Mas uma série de provas esperavam o irmão Michael. Torna-se vítima de um complô e, por causa de falsos testemunhos, é condenado. Tantas pedras recebidas para transformar em pedras preciosas, frutos de uma verdadeira alquimia espiritual. Será preciso esperar até 1960 para que ele seja completamente reabilitado. O irmão Michael inaugura em 1953 o primeiro congresso de verão no domínio do Bonfim, em Fréjus, na Côte d'Azur. Os irmãos e irmãs colocam as suas tendas nessa propriedade isolada, praticamente sem nenhumas comodidades. Eu prefiro viver numa pequena cabana com toda a humanidade no meu coração do que numa casa espaçosa e confortável, diria ele. Em 1959, o irmão Michael parte sozinho para uma viagem de 1 ano até à Índia. Esta viagem será um marco de viragem na sua vida. Ele visita alguns reputados ashrams e encontra-se com os mais estimados gurus, destacando-se de entre eles o avatar dos Himalaias, Babaji. Será na Índia que ele recebe o seu novo nome, Omram Mikhail Ivanov. No seu regresso, os irmãos e irmãs ficam estupefactos ao encontrar nele um homem transformado. Os seus discípulos reconhecem-no como um mestre e insistem que lhe devem testemunhar esse respeito. Será a partir desta altura que o mestre Omram Mikhail Ivanov falará de sua própria voz. Continua a obra começada pelo mestre Peter Danov, acrescentando os seus próprios desenvolvimentos sem haver qualquer contradição entre eles. Caminham pela mesma estrada, na mesma direção, sempre em direção à luz e a Deus. Será graças ao trabalho entusiasta e benévolo de numerosos irmãos e irmãs no domínio do Bonfim,
outrora uma terra ingrata e rochosa, que esta toma progressivamente o aspecto de Centro Internacional de Congressos para participantes vindos a cada verão dos 5 continentes. Atualmente, a fraternidade conta com milhares de membros localizados em numerosos países, onde os centros fraternais se erguem como verdadeiros lares de luz. Ela não é mais do que um reflexo da verdadeira fraternidade branca universal que está no alto e que abrange todos os seres mais evoluídos. A apelidação Fraternidade Branca Universal contém toda uma ciência. Ela evoca um mundo fraternal, indica-nos o papel a cumprir e traça o caminho de luz sobre o qual seguir. Quelle est la chose la plus importante? Et c'est ça qui manque maintenant dans la tête de tous les humains, même les philosophes, même les savants, même. Et je disais, de savoir la valeur des choses, c'est au-dessus de tout. Mais on ne connaît pas la valeur des choses. Regardez maintenant, si vous posez la question, la valeur du radium, la valeur de la platine, la valeur de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, de ceci, de cela. Ils vous diront, voilà ce qu'ils connaissent. Mais il y a d'autres choses, une autre valeur. Ils ne connaissent pas la valeur de la lumière, la valeur du bien, la valeur d'un idéal. Qu'est-ce que c'est un idéal? Quelle est la valeur d'un idéal? Ils ne savent pas. Ah, quelle est la valeur d'un morceau de fromage? Oui. Et c'est là que je veux vous dire que la chose parmi les plus importantes, c'est de savoir, de connaître la valeur des choses. Eh bien, ils ne connaissent pas la valeur. Quelle est la chose la plus importante? Oh, la plus importante, c'est d'avoir de l'or. Ou d'avoir une femme, d'avoir un enfant, ou ainsi de suite. Et bien, d'après moi, la chose la plus importante, c'est de savoir la chose qui peut nous donner ces 3 choses-là. La lumière, avoir la lumière, l'amour et la vie. Et il n'y a rien de plus important. Dites-moi, donnez-moi quelque chose de plus important que la vie. Et regardez combien les gens sont loin de ça. Et ils ne diront jamais que c'est la vie qui est la plus importante. C'est l'or, c'est le côté économique, c'est le côté politique, c'est le côté... Hein? Mais la vie. Et quelle vie? Ben, la vie. Et voilà que là aussi, mais pas la vie de vivre comme les animaux, la vie éternelle, la vie immense, la vie illimitée, c'est cet amour pour cette vie immense, de savoir, de connaître et de vivre ça. Ben, il n'y a pas d'autre chose plus importante que ça. Et c'est ça qu'on apprend dans l'enseignement. Comment vivre